Eu odiava ler e odiava estudar. Toda vez que tinha uma prova na escola, minha mãe me colocava sentado para estudar e eu começava a chorar em prantos, de tanto que eu detestava essa atividade. Consequentemente, eu sempre vivia de castigo e, consequentemente, eu era o pior aluno da sala. Eu inaugurei a recuperação no meu colégio. Na segunda série, minha mãe foi chamada no colégio e a professora deve ter explicado que eu tinha algum distúrbio ou algo do tipo e eu fui o primeiro aluno, o único da sala naquele ano, a fazer uma recuperação. Até que num dado momento eu consegui encontrar prazer em estudar e consegui ter constância nos estudos, estudando igual um maluco, sendo a pessoa que mais estudava no meu colégio e passei no vestibular de medicina no Enem, numa federal extremamente concorrida, e depois consegui passar 2 vezes na USP, em cirurgia geral e depois em cirurgia plástica, tudo porque eu aprendi a colocar esses 5 passos em ação e ficar viciado, literalmente viciado em estudar. Se você também é preguiçoso ou detesta estudar, tá na hora de mudar isso de uma vez por todas. Quem nunca olhou para 1 milhão de tarefas que tinha para fazer, aulas, questões, livros, sei lá o que você tinha para fazer e ficou paralisado? Tem um ditado que diz: como é que a gente faz para comer um elefante? Um pedacinho por dia. E nada mais justo que fazer o mesmo para os estudos. E aí, dentro desse objetivo, a gente vai ter que entender tudo o que você precisa fazer, aí depois a gente vai fatiar isso em meses e depois fatiar isso em dias. Então vamos lá. Vamos supor que você tem uma prova de residência daqui a 12 meses e você decidiu que para passar nessa prova você precisa fazer 20 mil questões e assistir 100 aulas. Pô, 20 mil questões? Impossível. 100 aulas? Impossível, não dá. Mas isso é para 12 meses. Vamos fatiar isso? Vamos dividir isso ao longo do período de preparação? Para facilitar nossa conta, vamos colocar aqui 10 meses de estudo. 20 mil questões dividido por 10, 2 mil questões. Então 10 aulas por mês. Ainda é bastante coisa. Vamos fatiar mais? Vamos fatiar por semana? Vou colocar agora então. Se a gente dividir 500 por 4, 125. 1 hora depois. Olha só, a gente saiu de 20 mil questões e 100 aulas para 125 questões ou 3 aulas. Muito menos assustador e mais do que isso, muito mais efetivo. Funciona muito melhor. E olha que eu coloquei aqui uma meta bem ambiciosa. 20 mil questões é coisa pra caramba. Mas é óbvio que isso por si só tá longe de ser suficiente pra gente ficar viciado em estudar ou empolgado quando vai fazer 125 questões. E é por isso que a gente precisa seguir para as próximas etapas para que isso aqui fique muito fácil. E o segundo dos pilares é o mais importante e provavelmente também o mais negligenciado. Ambiente. E aqui eu vou dividir o ambiente em 2 segmentos. Primeiro, as pessoas que estão ao seu redor e segundo, o lugar e as características do lugar que você estuda. E antes de falar sobre as pessoas que estão ao seu redor, eu queria contar uma história. Em 2022, eu saí da minha residência de cirurgia geral e eu decidi que eu ia começar a estudar para residência de cirurgia plástica. E sinceramente, no ano anterior eu tinha acabado de sair da residência de cirurgia geral e prestado a prova, estudado mais ou menos, e eu estava bem frustrado. Eu tinha acertado 76 questões na prova e para passar eu tinha que ter acertado 103 ou 104, não lembro. Mas eu sei que eu estava muito longe. Só que aconteceu uma coisa que mudou minha estratégia e minha rotina de estudos e com certeza foi crucial para que eu tivesse passado. No início de 2022, eu conversei com alguns amigos que estavam numa situação semelhante à minha, que também não tinham passado na prova de residência, e a gente decidiu formar um grupo de estudos. Esse grupo de estudos acontecia aqui na minha casa, na sala de casa, era formado por 5 pessoas e a gente sempre se reunia uma vez por semana para, primeiro, responder meus flashcards. Então a gente pegava os meus próprios flashcards que eu fiz e respondia um por um, e a gente fazia isso religiosamente todas as semanas. Até que um belo dia a gente terminou com os flashcards, cansou dos flashcards e por volta de agosto a gente começou a mudar um pouco a estratégia e fazer prova na íntegra, discutir as correções de prova, começou a melhorar. Fato é que a gente teve um salto monumental. E coincidência ou não, todos os meus colegas passaram na residência. O Rafa passou em cirurgia plástica, a Tarsila passou em cirurgia do aparelho digestivo, o Neto passou em urologia, eu e a Bruna passamos em cirurgia plástica também. Você pode dizer que foi coincidência, você pode dizer que a gente se juntou porque a gente já era bom, mas a verdade é que eu tinha muitas dificuldades e muitos dos colegas tinham muitas dificuldades. E o grande segredo que fez com que todos passassem não foi os flashcards que a gente fazia quando grupo de estudos, não foi a correção das provas que a gente fazia como grupo de estudos, mas foi o ambiente que eu me coloquei. Eu sabia que o tempo todo eu estava próximo de pessoas melhores que eu, mais esforçadas do que eu e mais inteligentes do que eu. E mais do que isso, eu me comprometia a ter meus flashcards prontos primeiro para poder discutir com o grupo e depois eu me comprometia a ter minha prova na íntegra feita para poder discutir com o grupo. Consequentemente, eu fiquei muito mais engajado em estudar. Estudava mais e mais, cada vez mais. O fato de estar próximo de pessoas que tinham um objetivo semelhante ao meu, também eram viciadas em estudar, meio obcecadas pelo aquele processo, fez com que eu ficasse cada vez mais engajado no processo de estudos. Por outro lado, em outros momentos da minha vida, eu tive próximo de pessoas que não gostavam de estudar, que não estavam preocupadas em ter notas melhores ou passar numa prova concorrida, mas que queriam só curtir a vida, aproveitar, e coincidência ou não, nesses momentos eu também não estudava, também não tinha um bom desempenho, também não conseguia me destacar. A verdade é que todas as pessoas que eu conheço que passaram em provas concorridas ou que ganharam muito dinheiro, elas
elas estavam próximas de pessoas que tinham objetivos semelhantes ao delas e que tinham pensamentos semelhantes ao delas e tomavam ações semelhantes às delas. A verdade é que a gente, como ser humano, como espécie, evoluiu para imitar aqueles que estão ao nosso redor. Se as pessoas que estão ao seu redor estudam, você vai estudar. Se as pessoas que estão ao seu redor só querem ir pra balada e se divertir, você também só vai querer isso. Então escolhe bem quem vai estar do seu lado. Sem isso, não existe vício em estudar, não existe resultado acima da média. E aí, o outro segmento do ambiente é o lugar que você se propõe a estudar. E aqui tem algumas camadas. Primeira delas, silêncio. Se você estuda num lugar barulhento, você vai se distrair. Se você estuda num lugar onde você é interrompido o tempo inteiro, você vai se distrair. Se você estuda numa mesa bagunçada, você vai ter preguiça de começar a estudar. Se você estuda com um material que não é confortável, você vai ter mais uma barreira e menos prazer na hora de estudar. Se você estuda com o celular perto, você vai se distrair o tempo inteiro. Cuida da sua salinha de estudos, da sua mesinha, do seu escritório. Se você não tem um ambiente próprio ainda, vai até uma biblioteca, encontre o seu lugar para estudar, porque o seu lugar onde você fica de forma física estudando é fundamental. Olha para isso com carinho, porque não vai dar para conseguir ter bons resultados e constância sem estar num lugar organizado, silencioso e calmo. Falamos de fatiar a meta, falamos de ambiente e as duas variações do ambiente. Agora vamos falar de recompensa. O principal motivo pelo qual você se vicia em fazer coisas gostosas como jogar videogame, mexer no Instagram, comer uma barra de chocolate e não se vicia em ler, em fazer academia, está justamente relacionado à recompensa. Quando a gente mexe no celular e rola o feed do Instagram, o tempo inteiro a gente está recebendo uma pequena recompensa ali pelo conteúdo agradável, engraçado, gostoso, tá dando risada. Quando você come uma barra de chocolate, seu cérebro inundado em dopamina, em prazer, porque aquele negócio é uma delícia. Agora, quando você tá fazendo uma conta de matemática ou respondendo uma questão de medicina, é só um tédio, é só um porre. Você não tá sendo recompensado. E aqui a gente precisa começar a encontrar meios de enganar o nosso cérebro e encontrar essas recompensas. Existem algumas formas de encontrar essas recompensas. Quem já tá engajado a estudar mais tempo, o próprio estudo em si é a recompensa. Quando você começa a acertar as questões, quando você começa a perceber progresso, quando você começa a perceber que você sabe coisas que você não sabia antes, isso é recompensa. Agora, para quem está começando uma jornada de estudos, essas micro recompensas aqui que a gente encontra ao responder uma questão e acertar, não vão estar presentes. É justamente aí que a gente precisa encontrar algumas artimanhas para a gente enganar a nossa cabeça e conseguir se recompensar. Então a gente precisa começar a programar pequenos prêmios quando a gente cumpre metas. E aqui é importante que essas metas não sejam metas de aumentar sua nota, aprender determinados conteúdos, pelo menos não nesse primeiro momento, porque senão você vai se frustrar e não vai conseguir. Nesse primeiro momento, você mal vai conseguir sentar e se focar nos estudos. Não adianta a gente esperar grandes progressos, grandes evoluções nas primeiras semanas ou meses. As recompensas precisam ser pautadas em tarefas cumpridas. Eu vou me propor aqui, a cada 10 questões que eu fizer, eu vou me dar 5 minutos para assistir um negócio que eu gosto. Ou a cada 5 blocos de 10 questões que eu fizer, eu vou me recompensar indo numa aula de futevôlei, numa aula de beach tênis. Isso é uma coisa muito legal, que todo ano, quando entra um aluno novo, eu sento para conversar, ter uma reunião com esse aluno novo. Uma das coisas que eu peço para eles é para ter atividade física na preparação, mas mais do que isso, para ter uma atividade física que seja legal, divertida e recompensadora. Então, a gente coloca normalmente, nos dias que o aluno faz essa atividade, os piores dias de estudo. E aí, essa atividade entra como um prêmio. Você sabe que se você cumprir todas aquelas metas, você vai ser recompensado com uma tarefa que você gosta de fazer. No final da semana ali, se você cumprir uma semana de estudos bem feita, vou comer um doce que eu gosto de comer, mas vai chegar um momento que o próprio estudo vai se tornar uma recompensa. Daqui a pouco, você vai fazer um simulado e vai ter tirado uma nota bem maior do que você vinha tirando. Então, essa recompensa vai progredindo e vai ficando quase natural. Hoje, quando eu vou estudar um tema complexo e eu consigo entender, isso é recompensador. Mas isso só é recompensador porque eu construí uma base intelectual que me permite entender esse tema complexo e desfrutar disso. Mas antes, lá atrás, eu tive que me recompensar de outras formas para conseguir ficar engajado e entender como estudar. Então, agora, você que está no início desse processo, é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você encontre recompensas que não são diretamente ligadas ao estudo, que não são diretamente ligadas ao progresso nas notas, para que aí sim você consiga ficar engajado por mais tempo. E aí sim poder desfrutar desse progresso real, palpável com nota. E agora a gente vai falar de metrificação de progresso. Metrificação de progresso e recompensa, de certa forma, estão juntas, elas andam lado a lado. Mas aqui a gente precisa entender o que é progresso. O primeiro dos progressos é quantidade de conteúdo visto, quantidade de questões feitas, o quanto eu avancei. Um ponto crucial e que gera muita frustração é que normalmente a gente se apega à subida de nota, ao número de acertos. E isso faz com que a gente desista muito rápido. Quando a gente começa a se pautar muito mais na quantidade de tarefas cumpridas, a gente se mantém engajado por muito mais tempo. E aí, a subida da nota, o aumento do desempenho é uma consequência de todo aquele processo de estudos. É quase que inevitável. Só que se a gente não tem paciência para ficar estudando semanas, meses, sem ver muito resultado, o resultado nunca vem. E agora, o último dos nossos pilares, sem ele, todos os outros não fariam sentido. Na verdade, sem ele, esse vídeo não faria sentido. Propósito. Por que você está fazendo isso? Um dos grandes erros que a gente encontra na hora
hora de colocar muita energia num projeto, aqui eu tô falando de estudos, mas qualquer projeto que a gente fala, se você não tiver uma razão pela qual você tá investindo tempo, energia, cansaço, força naquele projeto, você vai desistir. Se você não tiver algo que queima aqui dentro, você para antes da hora. Esse é um desafio. É você me responder por que você tá fazendo isso? Porque assim, cada um vai ter o seu porquê. Tem gente que quer só ficar rico. Quero ficar rico, quero comprar um carro caro. Vai ter outra pessoa que vai querer dar orgulho pra família, ou vai querer comprar uma casa pra mãe, vai querer dar conforto pra família. Vai ter um outro que quer dar conforto pra esposa. Vai ter outro que quer esfregar na cara do amiguinho que duvidou dele. Cada um tem o seu porquê. E aqui eu posso listar N exemplos. Mas enquanto você não encontrar a razão pela qual você tá fazendo tudo isso, você sempre vai desistir depois de um tempo. Na primeira dificuldade, sempre que der aquela desanimada, sempre que você começa a dar aquele desânimo, o resultado não aparece, você vai acabar parando. Uma vez entendendo o porquê que você tá fazendo isso, é importante escancarar isso na sua cara o tempo inteiro. Tem uma coisa que eu gosto muito que é o mural dos sonhos. Tem gente que fala de mural dos sonhos como aqueles objetivos que eu quero alcançar. Então, tem o carro que eu quero ter, a casa que eu quero ter, a raquete de tênis porque eu quero jogar tênis, sei lá. Eu gosto do mural dos sonhos de forma um pouco diferente. Eu até gosto de colocar o objetivo que eu quero alcançar. Eu até gosto de colocar lá, eu quero passar no hospital tal. É até legal colocar isso. Mas por que você quer fazer isso? Por que você quer passar? Então, eu vou dar um exemplo aqui, pessoal. Hoje, no meu mural dos sonhos, tem uma foto minha com a minha esposa. Tem uma foto do nosso casamento. Porque eu sei que tudo que eu faço, tudo que eu coloco em prática, toda a dificuldade que eu enfrento, cada tarefa que eu não gosto de fazer, que eu faço, eu tô fazendo por causa dela, para poder dar conforto para minha esposa, segurança para minha família, segurança para os meus futuros filhos. Toda vez que eu tô desanimado, eu lembro disso e mesmo desanimado, eu continuo fazendo o que eu tinha que fazer. A verdade é que lembrar desse objetivo, dessa recompensa, desse porquê, libera dopamina no seu cérebro, te deixa estimulado, te deixa engajado no projeto e faz com que você não desista nos momentos de maior dificuldade. Se você gostou desse vídeo, já clique em se inscrever porque vai ter vídeo novo toda semana no canal. Foi um prazer e até a próxima.